Olá, amigos, uma alegria ter vocês aqui no Talk Comex novamente. Hoje eu tenho uma honra e a alegria de falar com o Eduardo Glitz, uma fera internacional. Na minha vez, o cara tem muito a compartilhar conosco. Jovem, dinâmico e ousado. Essa é a primeira imagem que eu tenho do Glitz e ele vai apresentar, ele vai se apresentar aqui para vocês. Antes, dê o seu like, curte, compartilha e vem conosco. Eduardo, que alegria. Glitz, se apresente para a nossa turma aqui do Talk Comex. São empresários, alunos, estudiosos, gente de todo nível, de todo jeito. Legal, pô, muito obrigado aí, também estou muito feliz de bater esse papo com vocês aí. Obrigado pelo convite, Augusto. Amigo de longa data, parceiro de Vale do Silício, aí, uma pessoa incrível que eu também admiro muito, então estou muito feliz em fazer esse bate-papo. Meu nome é Eduardo Glitz, tenho 41 anos de idade, casado, um filho lindo chamado Theo, que eu sou apaixonado. Isso é o mais importante de tudo, a gente vai falar de coisas profissionais aqui, mas eu acho que isso é muito, muito relevante para mim hoje. A gente pode também abordar esses pontos, a relação da vida pessoal com a profissional, que é algo que eu tenho aprendido muito e eu acho que é um papo super legal. Mas falando um pouquinho da vida profissional, formado em administração de empresas, especializado em finanças, comecei a carreira no mundo do varejo durante 7 anos, trabalhei numa empresa chamada Sonai, que tinha uma rede de supermercados no sul do Brasil, e em seguida ela foi adquirida pelo Walmart em 2005, acabei fazendo parte do Walmart e saí de lá em 2006, depois de 7 anos, para empreender. Tinha muita vontade de empreender e fui empreender no mercado financeiro, me juntei a outros sócios que já tinham fundado a XP Investimentos. Aquele momento, empresa pequenininha, algumas 3 salinhas, um conjuntinho de 3 salinhas, e ali a gente começou uma jornada muito legal. Talvez alguns conheçam um pouco da história da XP, que já foi escrita em livros e tudo mais, mas eu me orgulho de ter feito parte dessa jornada durante aproximadamente 10 anos, onde a gente saiu aí de uma empresa super pequenininha do mercado financeiro, éramos uma empresa de agentes autônomos de investimento, representávamos uma corretora, até virar uma instituição financeira super relevante como é hoje. E de alguma forma... Vai lá. Você também tinha um sobrenome Eduardo da XP, como diz o Maurício no livro dele? Exatamente. Isso, pô, a gente, de alguma forma, assim, a conexão com... Quando a gente empreendeu naquele momento, a conexão com o negócio sempre foi muito, muito grande. Até falo um pouquinho disso no meu livro, o quanto essa desligada ela é difícil, porque tu tem uma conexão muito grande, né? Qual o nome do teu livro? Para botar o link aqui da Amazon para o pessoal buscar também. Empreendedores. Uau! Esse não tem um da viagem também? Tem também o da viagem. Esse é o segundo, tem dois livros. Esse é o segundo. Esse é o segundo. Ô, Eduardo, eu não conhecia esse. Mas então você está perdendo. Pois é, do Roberto, pelo Roberto também, né, gente? Editora Gente. Olha, com o Márcio, com o Marcelo e o Pedro. Isso, eu, Marcelo e o Pedro escrevemos juntos. Que nós 3. Show de livro! Vou pegar hoje mesmo, cara. Obrigado. Eu não conhecia. Te juro por Deus. Que legal, que viagem, legal. Né? Que aquilo é fantástico. Quero que você comente aí que foi uma ideia extraordinária. Mas, gente, eu vou botar o link do livro do Eduardo aqui e vocês entrem aí na Amazon. Eu também vou entrar e vou comprar o meu. Vai, Du. Então, me fala aí, depois 10 anos... daí saiu aquela desconectada, né? De alguma forma, realizado profissionalmente, financeiramente, e daí eu entendi que eu queria viver um pouco a vida, né? Me dedicar um pouquinho mais à família, a fazer algumas coisas diferentes. Foi então que eu resolvi dar uma volta ao mundo, eu e minha esposa. Só antes de chegar aí, me diz o principal aprendizado lá na XP. Em 10 anos de mercado, cara, você deve ter feito coisas extraordinárias, porque a XP é a XP, meu amigo. Não é a marca... Se você tem uma marca de sucesso no Brasil, chama XP. E se tem os caras que entendem disso, você, Marcelo, o Maurício e tantos nomes ilustres, aí o Guilherme, sem sombra de dúvida. Me diz eu acho que ali foram muitos aprendizados, né? Mas eu acho que talvez o aprendizado mais importante foi da importância de compartilhar o sonho e os benefícios da realização ou da não realização com muitas pessoas, né? Isso significa que tu junta um grupo de pessoas que têm o mesmo objetivo, querem chegar no mesmo lugar,
e não tem ali um chefe, um dono, mas é um grupo de sócios que quer que vai se beneficiar. Pô, se tudo der certo, vai se beneficiar, se tudo der errado, vai sofrer demais. Não é aquela coisa, poxa, eu tenho meu salário aqui, se der errado não tem problema, ou eu mudo para outro lugar, eu vou para outra empresa. Pô, a gente sempre, ninguém nunca ali teve plano B, né? A gente estava ali de corpo e alma, numa dedicação assim absolutamente fora do comum, e que hoje é lindo olhar, né? Mas realmente foi uma jornada muito penosa e que pô, com muitos erros, muitas dificuldades, muitas crises, mas que obviamente no final acabam virando tudo um grande aprendizado. Mas eu acho que o principal ponto é compartilhar o sonho com as pessoas. Se a gente vai dar certo, todo mundo vai dar certo junto, todo mundo vai se beneficiar. Se a gente der errado, está todo mundo no risco aqui, né? E que é muito do que a gente fala no nosso livro aqui, que é a importância do alinhamento de interesses das pessoas, né? Ninguém hoje trabalha para o sucesso do chefe, né? Ninguém que é bom vou trabalhar para o meu chefe ter sucesso, para o meu chefe ficar rico, para o meu chefe se realizar. As pessoas trabalham para si, né? As boas pessoas trabalham para si, né? E o grande desafio hoje das empresas e dos líderes, como é que eu permito com que as pessoas realizem os seus sonhos dentro da minha empresa, dentro do meu negócio, né? Como é que eu compartilho isso, né? Então, acho que esse talvez é o grande aprendizado, né? Que a gente chegou lá porque a gente se juntou, trouxe pessoas muito boas e compartilhou com essas pessoas, como eu disse, todos os benefícios e as dificuldades, né? Cara, fantástica essa visão. Então, esse livro deve estar imperdível, viu? Imperdível mesmo. Du, e aí você saiu da XP e como que nasceu a ideia dessa viagem? Eu vou te dizer assim que empreender e ter sucesso e tudo mais, de alguma forma, sempre exige um sacrifício pessoal que ninguém vê. É lindo você ver as pessoas de sucesso, mas a vida pessoal ali ela tende a estar comprometida, né? Por conta de uma dedicação extrema a um negócio, tu acaba não te dedicando ao outro, né? Ao outro lado. E foi aí que eu disse, poxa, eu quero viajar pelo mundo com a minha esposa, todos os lugares que eu desejo conhecer, eu vou conhecer, né? Então, eu peguei o mapa mundi, peguei todos os países que eu queria conhecer de alguma forma, alguns eu conhecia muito pouco, mas pô, alguém já tinha falado, desenhei, foram 42 países, e a gente ficou 1 ano e 2 meses viajando. Qual foi o ano desse daí, Du? Foi 2016, a gente saiu em março de 2016. Foi logo após a missão que a gente se conheceu lá no Vale do Silício, né? Ou foi antes? Foi antes. A gente se conheceu no final de 2016. Não, a gente se conheceu no final de 2017, provavelmente. 17? Foi, Então foi na segunda ou terceira missão. E aí você passou 42 países, quantos dias? 407 dias. Uau! 1 ano e pouco. 407 dias, 120 diferentes cidades, 120 diferentes hotéis, média de 3 dias em cada local, só com uma malinha de mão, sempre, porque não dá para ficar carregando, né? Uhum. E a vida acabou virando aquela viagem, né? E como eu também sou ligado em negócios, né? Eu disse, poxa, eu preciso tirar alguma coisa também, não só vou curtir, um sabático, mas de alguma forma eu também me aprofundei em negócios. Em todos os países que eu fui, eu dedicava 1 ou 2 dias para visitar aceleradoras, visitar startups, conversar com empresários. Então foi muito rico assim também no âmbito de negócios, né? Muitas surpresas, muitas coisas países pequenos que tu não imaginava, que talvez a gente tinha até um preconceito, né, desdenhava, e você chega lá e vê coisas muito legais acontecendo. E então foi um mix aí de aprendizado e também de experiências. Me conta aquele coeficiente da felicidade que você falou, que você encontrou naquele país lá, pequenininho lá. O Butão. Butão, né? Pois é. Me conta aí. O Butão, ele é considerado... E se eu tivesse que listar, eu e minha esposa, se a gente tivesse que listar o país número 1 da viagem, é claro que cada um tem o seu aspecto, né? Cada um é número 1 por algum aspecto, mas talvez seria o Butão, né? Pelo nível de aprendizado que a gente teve lá, aprendizado de vida, né? De conceito de viver. E o Butão é o país onde as pessoas são consideradas as pessoas mais felizes do mundo, apesar deles não serem um país rico, né?
E, de alguma forma, isso surgiu lá, acho que foi ao redor da década de 70 ou 80, onde o rei, na época do Butão, estava conversando com o líder indiano, não sei se era o presidente ou o que, da Índia, e daí fizeram uma brincadeira, né? Pô, qual é o PIB do Butão, né? Dizendo, pô, o Butão é nanico, né? E tal. E daí meio que deram uma risada e ele perguntou, lá a gente não mede o PIB, né? A gente mede o índice de felicidade das pessoas. Isso é o mais importante para a gente, né? E todos os projetos do governo são relacionados à felicidade das pessoas, né? E isso que impactou demais, e você vê isso na cidade, na forma com qual as pessoas te acolhem, um nível de ingenuidade muito diferente, uma preocupação menos material, mas mais espiritual, mais em estar feliz, mais em estar em contato com a natureza, em fazer esportes, em viver em comunidade, e menos em ostentações materiais ou preocupações materiais, né? E para a gente foi um aprendizado incrível. Nossa, deve ter sido uma experiência fantástica. Qual foi a maior dificuldade nesses mais de 400 dias, assim, que você pudesse compartilhar conosco? Eu vou te dizer, Augusto, e todos estão nos assistindo, antes de sair, a maior preocupação é, poxa, eu vou ficar longe da minha casa, das minhas coisas que fazem parte do nosso dia a dia, como é que eu vou fazer a declaração de imposto de renda, quem é que vai cuidar dos boletos que vão chegar, sabe? Vai chegar a conta aqui, não vão pagar, o que vai acontecer? Tu começa a te preocupar com coisas assim, né? Uhum. São todas materiais, né? E daí, de repente, a viagem começa a acontecer, depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, isso desaparece, não quer mais, essa preocupação deixa de existir, e a única falta que tu sente é da família e dos amigos, só isso. Nenhuma falta de coisas materiais, de uma casa, de um carro, ou de beber uma coisa, de fazer, sabe, nada material, só de pessoas, assim. Você diria que o ser humano volta à sua essência quando faz isso? Eu acho que sim. Entender realmente, tu começa a entender o que realmente faz falta, né? Tu imagina, tá viajando o mundo com uma malinha de mão, né? Com poucas peças de roupa, as peças de roupa ficam velhas, troca, né? Mas tem que estar sempre com uma malinha de mão. E aquilo é a única coisa que você não tem mais nada, né? Você não tem um carro, um computador até levei, mas você não tem nada físico, né? Até os móveis, a tua casa, coisas que hoje a gente dá valor, né? E daí os teus valores mudam, né? Isso que foi muito legal, e te dá conta que aquilo não precisa daquilo, né? Que não tem nenhum valor, né? Que coisa incrível, cara. Eu não admiro. é aquilo que te faz feliz. E isso nasceu um livro. Você está com o livro aí? Tem, peraí, deixa eu pegar aqui. Tranquilo. Esse é o livro da Volta ao Mundo. Olha que lindo, cara. Olha que capa. 407 dias em 40 dias. Ele está na Amazon também? Está na Amazon também. Está na Amazon Olha, também. gente, vamos botar o link aqui para vocês. Que legal. E é um livro de mesa, né? E muito focado em fotos, né? E o que a gente tentou escrever aqui, eu e a minha esposa, foi sobre as experiências em cada um dos países. Isso aqui não é um livro de dicas de viagem, é um livro sobre o que a gente sentiu em cada um dos lugares, né? Como a gente viveu aquilo. Uma coisa que a gente, durante toda a viagem, a gente pouco fazia programas turísticos, né? Visita ao museu tal, ao castelo isso, ao castelo aquilo. Normalmente fila, e não era aquilo que a gente buscava, né? Eu queria tentar entender como aquelas pessoas viviam, conversar com as pessoas locais, almoçar onde eles almoçavam, conhecer as comunidades. Isso foi muito importante também, né? Isso que a gente tenta trazer um pouco no livro, né? Que viajar não é em lugares turísticos famosos, né? A essência está em conhecer as pessoas, conhecer culturas diferentes, aprender com essas culturas, né? Isso acaba sendo o grande valor, né? Cara, deve ter sido uma experiência que você vai contar para os netos e recontar. Incrível. Você vai dizer, uma vez na Suíça? É isso aí mesmo. Cara, você já tem bagagem de vida para contar muitas histórias.
Tu me diz aí, depois dessas viagens, desse enorme aprendizado, que não se traduz em palavras, certamente, como que nasceu a história? Porque você já era ligado à tecnologia, aí você migrou totalmente. Como que foi essa transição? Quando a gente saiu da XP, eu e o Pedro, a gente decidiu ser sócio da Startse. A Startse já tinha sido fundada pelo João e pelo Júnior. O Júnior é o CEO hoje. Aí a gente foi lá, sentou e reorganizou a sociedade e nos tornamos sócios ali, Vocês 5 foram os sócios. Né? primeiros eu digo assim, os primeiros remanescentes da XP aí para lá? Sim, a empresa foi fundada pelo João e Júnior, daí depois entrou eu, Maurício e Pedro. Né? Ah, os três, né? Isso. E ali a gente começou a se conectar, né? E fazer a viagem, a gente já tinha se tornado sócio da Startse, então isso já fez com que a viagem eu conseguisse ter essa visão, né? Porque quando a gente saiu da XP, a única conclusão que a gente tinha é que a gente tinha tido sucesso, mas se a gente quisesse continuar, e não sucesso é a palavra, mas continuar ativo, né? Continuar produzindo, continuar tendo conversas legais com as pessoas, agregando para a sociedade, a gente deveria se atualizar, né? Deveria entender para onde estava indo o mundo e, de alguma forma, tentar surfar essa onda e participar dela. E a Startse foi muito isso, né? E a partir dali, já durante a minha viagem, a gente começou, e daí eu Pedro e o Marcelo, a gente começou já também a participar de outras empresas. Hoje nós somos sócios de 10 empresas, né? Ah, você hoje está como empresário também em outras empresas. Nós nos consideramos investidores empreendedores, né? Todas essas empresas têm o seu CEO, têm o seu time lá, mas a gente participa de forma muito ativa, a gente não se considera apenas um investidor de venture capital, né? Que vai lá, coloca o dinheiro e, se der certo, ótimo, se não der, eu tenho outras aqui que vão dar, né? A gente, se tiver que entrar na empresa para ajudar, a gente vai ajudar, vai ajudar a formar time, a gente realmente entra para agregar e para garantir que aquilo tenha sucesso e, graças a Deus, aí a gente tem conseguido aí nesses nossos negócios hoje. Uma é de latinha em vinho, né? Que eu nunca vi, é uma fantástica, né? Essa aqui, ó. Conta essa história para a gente aí. Essa aqui é o seguinte. Nome fantástico. A gente viu que estava surgindo uma tendência de vinhos em lata no mundo, indo para o Vale do Silício. Então, por conta da Startse, a Startse tem sede no Vale do Silício. Para quem não sabe, a gente tem a Startse University lá, no Palo Alto. E foi lá que a gente se conheceu, né, Augusto? Uhum. E, de alguma forma, eu comecei com muita frequência para lá e, às vezes, ia nos supermercados e via, poxa, às vezes tinha um corredor inteiro só de vinho em lata, né? Não era um pouquinho assim, tinham todas as marcas e tudo mais. E eu comecei a entender aquilo, poxa, talvez isso possa fazer sentido. Conversei com um outro sócio, que foi nosso sócio também no YU, que é o tênis, né? Uhum. E ele estava com essa ideia também, e a gente começou a botar em pé. E a grande pegada aí é, de alguma forma, simplificar a forma de beber vinho, né? O vinho hoje, no Brasil, ele tem esse protocolo de, poxa, você tem que ter uma taça, você tem que abrir o saca-rolhas, tem que ter o saca-rolhas, se não tomar assim, se tomar comendo tal coisa, vão te dar risada. É uma coisa muito protocolar. E isso não faz parte da cultura do brasileiro, né? O brasileiro, cara, é piscina, é praia, é boteco, é um povo que tem uma característica absolutamente diferente dessa, né? E por isso que o vinho no Brasil não levantou voo. O consumo do vinho no Brasil comparado com outros países é mínimo, né? E a Lovin veio para simplificar a forma de beber vinho. Então, cara, hoje são cinco tipos diferentes, mas você bebe vinho como você quiser, quer beber na lata, bebe, quer colocar na taça, coloca, vai tomar na beira da praia, vai tomar na piscina, vai ser fácil de beber, não vai ter que dizer qual é a nota, o que é isso, o que é aquilo, mas jamais sem perder a qualidade, né? Colocando um produto de alta qualidade, né? Mas sem se preocupar com todo esse protocolo e tentando fazer com que a bebida seja algo mais simples e mais fácil de beber. Né? Hoje vocês produzem aonde, então, Du? Que é fantástico. Na Serra Gaúcha. Na sua terra, né? Na sua terra. Você é gaúcho, né? Que fantástico, cara. Fala, e aí eu vi recentemente você publicou uma outra empresa que está montando a loja, está ficando bonito e tal, até seguir a página. A IU, né? A IU são os tênis, né? São tênis feitos de lã de merino,
Essa é uma empresa que a gente fundou ela em final de 2017, trazendo um modelo, uma forma de produzir tênis com lã de merino. Merino é um tipo de ovelha, né? E esse tecido feito de lã de merino, que a gente importa da Itália, ele é um tecido térmico e absolutamente confortável. Térmico significa que você, não é porque é lã que vai ser quente, né? Ele vai manter a temperatura do teu pé tanto no frio quanto no calor, e muito confortável, né? A Yu existe para entregar o máximo de conforto para as pessoas, né? E a gente começou quebrando um paradigma muito relevante na Yu, que era de as pessoas comprarem tênis pela internet, né? Então, a gente lançou um produto e a única forma de comprar ele é através da internet, né? Isso é um modelo de negócio que chama-se DNVB, Digitally Native Vertical Brand. É uma marca que nasce digital e ela verticaliza todo o processo. Tem outra expressão que também é usada para denominar, que é direct consumer, né? Venda direta para o cliente. É como você comprar direto da fábrica, né? Você tira todos os intermediários através da tecnologia, né? Modelo tradicional, o quê? Você tem uma empresa que produz sapato, o tênis, né? E ela vai tentar vender para lojas de departamento, sei lá, vou dar um exemplo, uma Renner ou o que for, e essa Renner vai revender e vai estar estoque espalhado no Brasil inteiro, em diversas lojas, vão ter uns que vão vender mais, vão ter outros que vão vender menos, os que venderem menos vai ter que fazer um outlet lá para tentar vender. De alguma forma, o que a Yu tentou fazer foi inverter esse modelo tradicional de moda, né? Então, ela lançou um tênis que é genderless, então masculino e feminino, 33 ao 44, 7 cores, a gente começou com 7 cores, 33 ao 44, sustentável, né? Então, todo com conceito de sustentabilidade, garrafa PET, reuso de garrafas PET, tudo mais. E a gente conseguiu, de alguma forma, o iniciozinho foi indo, foi quebrando o paradigma, e hoje, a empresa está voando, a gente já está na Itália, já está vendendo para toda a Europa, esse final de ano aí, daí sim que surgiu, que você comentou, as lojas, sabe? A gente abriu 3 lojas temporárias, né? Uma em Porto Alegre, Iguatemi de Porto Alegre, uma em Iguatemi de São Paulo e uma em Gramado, com o objetivo de realmente pegar esse final do ano e as pessoas que estão circulando também consumirem. Mas é uma empresa que nasce digital e continua digital, grande parte da venda dela é digital, e a grande beleza do digital é o entendimento do cliente, né? Uma coisa, eu imagino, se eu produzo um sapato, um tênis, entrego para um distribuidor, o distribuidor vai entregar para uma loja e acabou. Para mim, eu só participei daquela etapa da produção, né? É diferente de eu produzir um tênis e eu vender através de um e-commerce, onde eu sei quem é o cliente, eu sei onde é que ele mora, eu sei qual tênis que ele comprou, qual a frequência de compra dele, eu tenho todos os dados dele, né? Aquela expressão que a gente ouve bastante no Vale do Silício é "data is the new oil", né? Os dados são o novo petróleo, não tem nada mais valioso do que os dados, né? Você imagina que há cerca de 2 meses atrás, a gente estava com excesso, a gente produziu demais do tamanho 33. O tamanho 33 é um tênis que sai pouco, a gente tinha demais do tamanho 33. O que a gente fez? Já tem mais de 50 mil clientes, né? Filtrou na base todos os clientes que já tinham comprado alguma vez o tamanho 33 e mandamos um e-mail para eles, com muito cuidado. Eles não precisavam se preocupar que a gente sempre ia ter o tamanho 33, porque em alguns lugares é difícil de achar, a gente sempre ia ter, mas dessa vez a gente tinha produzido mais e a gente estava com um estoque alto, e por isso a gente está dando aqui um cupom de desconto de R$70 para você comprar o seu tamanho 33 hoje. No mesmo dia, a gente resolveu o problema de excesso de estoque de tamanho 33. Imagina se eu tivesse esse excesso e fosse tentar vender para o Renner, você quer comprar aqui todos os meus tamanhos 33, esquece. Você ia queimar o estoque. Então, esse é um pouco de uma explicação da importância de você ter os dados, né? De você entender que no final do ano eu sei quais são os clientes que no final do ano passado compraram 5, 6, 7 pares para dar de presente para os seus familiares. Eu vou ter que comunicar a eles esse ano que eu tenho outros modelos, porque eles também podem usar de presente de Natal o Yu, né? Então, quando você tem os dados, você pode fazer muita coisa. Esse é o grande valor do negócio, quando você consegue integrar e fazer essa venda através do digital, né? Conhecendo o cliente. E como que nasceu esse nome Yu, Du? Yu é Y-U-O-O-L. Então, Y é de young, jovem, U de urbano, e O-O-L é de wool, né? De lã, né? Em inglês, né? Então, é jovem, urbano e feito de lã, né? Esse é um resumo assim. Totalmente remete à marca, né?
Que maravilha, muito, muito bom. E hoje vocês estão exportando isso para todos os cantos? Isso, então a IU, o que acontece? A gente tem um sócio na Itália, que é quem produz esse tecido. Esse tecido ele vem da Itália, né? É um grande produtor de tecido italiano que produz para as marcas de luxo do mundo inteiro. E a gente compra o tecido só dele, né? E a gente desenvolveu esse tecido com ele. Ele não fazia esse tecido, a gente desenvolveu com ele. Depois que a gente desenvolveu e transformou isso num tênis, ele olhou e se apaixonou. Ele disse, poxa, eu quero ser sócio de vocês. Então, ele virou nosso sócio no Brasil, logo no início, quando a gente começou o negócio. E passou 1 ano e meio e disse, poxa, agora chegou a minha vez de tocar essa operação na Itália para a gente fazer para toda a Europa. Então, ele acabou sendo também nosso sócio que está tocando a operação da Itália. Então, foi muito legal, assim, uma conexão desde o início, desenvolvemos junto, achávamos que ele seria só fornecedor, ele achava que seria só fornecedor, mas acabou se encantando e foi muito legal. Cara, uma ideia fantástica. Vocês, de alguma forma, estão replicando o modelo XP em todos os lugares. Seria isso, Du? Eu acho que o modelo, e isso a gente fala bastante no livro Empreendedores, ele está muito relacionado ao que eu coloquei no início. Claro que tem muitas coisas, né? Mas como eu crio em todos esses negócios uma visão de dono para as pessoas que estão lá, né? Todo mundo tem que ter uma visão de dono, né? E não adianta eu dizer, olha só, você tem que ter atitudes e visão de dono. Esse discurso ele é lindo, né? Mas, cara, você tem que criar o ambiente para isso, né? Então, que vai desde eu vou permitir que, se nós crescermos, se a empresa aumentar o lucro, você vai ganhar uma fatia disso. Se você tornar essa empresa mais forte, você vai ser sócio da nossa empresa. Então, todo mundo que se destaca vira sócio, todo mundo no final do ano recebe uma participação no lucro e você vai ter acesso a todas as informações, né? Por que eu, enquanto dono do meu negócio, vou dar uma visão antiga, né? Não necessariamente eu, mas como exemplo, por que uma pessoa, enquanto dona do seu negócio, ela entende que ela tem maior capacidade para tomar as decisões certas? Por quê? Porque ela é que tem o maior risco, né? Se tudo der errado, ela que vai ser prejudicada. Se tudo der certo, ela vai ser a maior beneficiada. E ela tem acesso a todas as informações. Ela sabe tudo que está acontecendo na empresa, ela tem todos os dados, ela sabe tudo, né? Na medida que você cria esse mesmo ambiente para as pessoas importantes da empresa, ou para o maior número possível de pessoas da empresa, você passa a ter diversos donos, né? E daí sim, porque ele sabe que se der errado, ele vai, não vai ter distribuição de lucro, se ele é sócio, ele vai ser prejudicado com isso, se der certo, ele vai ganhar no lucro, a ação dele vai valorizar, né? Então, tu criou o ambiente, não apenas disse ou exigiu que a pessoa tivesse uma visão de dono, mas você deu o que a gente chama de alinhamento de interesses, né? Ele tem os mesmos, todas as pessoas têm os mesmos interesses, né? E daí muda tudo. Daí tu não tem briga, ninguém vai ficar brigando ou passando a perna, eu quero um aumento de salário, ninguém vai se preocupar em fazer uma politicagem com o chefe, não. O que a gente precisa aqui é fazer com que essa empresa cresça, gere mais lucro e se isso acontecer, todo mundo vai ganhar, né? Então, a preocupação deixa de ser eu pedir um aumento ou eu fazer esse movimento que a gente costuma ver nas empresas para realmente eu pensar no negócio. Né? Isso está em empreendedores também, essas dicas que você está falando, tá? Nossa, que bacana. Du, e qual outro negócio fora o vinho, que é fantástico, que eu sei que a Warren também é de vocês. Eu vou já chegar na Warren também é nosso. Me fala como que nasceu a Warren. Que eu fui trollado 1º de abril no evento lá lá da Stasi. O branquinho, eu esqueço o nome dele, o baixinho, que é um dos gestores. O Tito? Tito? Eu acho que é o Tito, é ele mesmo. Me trollou lá no evento. Era 1º de abril, então não espalha não, a gente vai mudar esse nome de Warren, porque a gente sabe que é muito difícil e tal. E ele me trollou legal. E eu acreditei. Daí a pouco ele falou assim, eu estou brincando, é 1º de abril. Seu nome é difícil e tal. Trollou legal, viu? Então, como que nasceu a ideia?
A Warren ela nasceu com dois conceitos muito importantes. O primeiro conceito é que, de alguma forma, investir para a grande maioria das pessoas é algo difícil, complicado, não entendo, e por conta disso eu fico com medo. E daí é mais fácil eu deixar no banco. O banco me cobra taxas abusivas, me coloca nos piores produtos, o gerente me liga porque ele tem que bater a meta e por isso eu tenho que ajudar ele a investir num negócio que não é bom para mim, é bom para ele e para o banco. Né? Essa é a relação. Né? Então, a Warren primeiro veio para simplificar. 2, 3 cliques, de uma forma muito simples, você investe bem, investe nos melhores produtos do mercado. Não quero decidir nada, em 2, 3 cliques, a Warren tem um robozinho que vai tomar todas as melhores decisões de investimento para ti, vai montar uma carteira de acordo com os teus objetivos. Né? Eu falei 2, mas eu vou falar 3. Por quê? Porque as pessoas elas investem, isso a gente aprendeu também, com objetivos. Né? Então, essa parte do meu dinheiro aqui é para minha aposentadoria. Então, o dinheiro da tua aposentadoria é um dinheiro de longo prazo. E por isso ele tem que ser investido de forma diferente do que o dinheiro que você quer guardar para viajar no final do ano que vem. Né? E quando você tem um bolo único lá, aquilo tudo está misturado. Né? Então, ela permite, na Warren, dentro da plataforma, você define os seus objetivos. Então, vou ter uma carteira aqui para o final do ano, eu tenho essa carteira aqui que é para a faculdade do meu filho, eu tenho essa aqui que é uma reserva de emergência, eu tenho essa aqui que é a minha aposentadoria. Você consegue organizar, de uma forma muito simples, os seus investimentos. E o terceiro ponto, que é muito importante, é que a indústria inteira de investimentos ela é desalinhada. O que significa isso? Toda a indústria ganha em cima do produto que vende. Isso vale para as corretoras, vale para a XP, vale para os bancos. Né? O que a XP fez? A XP evoluiu. Né? Quando você ia no banco, você investia nos produtos do banco em produtos muito ruins. A XP veio e abriu a plataforma, né? Permitiu que você investisse em todos os produtos. E a Warren vem para fazer com que essa abertura de plataforma não continue gerando um desalinhamento de interesses, que é o quê? Na Warren, ela não ganha nada pelos produtos que ela vende para ti. Você paga uma taxa, um FII mensal, e ela faz a gestão da carteira, e toda a remuneração que ela recebe por venda de produto, ela deposita de cashback para ti. Né? É assim que os grandes investidores investem. É assim que os family offices de grandes famílias investem. Né? E o que a Warren fez foi trazer este modelo para o investidor normal, né? Para o pequeno, médio investidor, para que ele possa investir sem ter alguém dizer, olha só, compra esse produto aqui, investe aqui hoje que é muito bom. Quem está ligando, quem está fazendo esse call ativo, que a gente chama, é porque ele quer ganhar comissão no final do mês por ter vendido aquele produto. Infelizmente, essa é a realidade. Né? Por mais que existam excelentes profissionais, o alinhamento dos interesses não é o correto, né? Porque ele tem que ser remunerado pela gestão da carteira do cliente e pelo sucesso do cliente, não por ele vender um produto para o cliente. Né? Então, a Warren ela vem para fazer isso, né? Simplificar, investir por objetivos e alinhado com o cliente. O Warren só vai indicar um produto se aquilo for melhor para o cliente, dado que ela não vai ser remunerada por nenhum produto. Né? E como monetiza a Warren? Através de um FII mensal de carteira. Né? Ela cobra uma taxa mensal para a gestão da carteira. Tudo bem. É de 0,5% ao ano. Certo. Então, a Warren hoje não seria banco, seria corretora. Só para o quem está assistindo entender em que categoria estamos, só para eles entenderem. Uma corretora. E só que essa taxa ela não torna a Warren mais cara. Por quê? Porque ela pega o que ela recebe de comissão pelos produtos, porque ela sempre vai receber essa comissão, ela vai lá e acredita na carteira do cliente como cashback. Então, um investidor comum que tem aí seus 50 mil reais, 10 mil reais na poupança, que é um número muito grande de brasileiros, de 5 mil a não sei quantos mil, e se ele quiser migrar de um banco tradicional para o Warren, ele vai ter muito mais rendimento. Exatamente. Perfeito. E pagando muito mais isso, vai ter alguém preocupado com o teu sucesso financeiro, né?
e não preocupado com o emprego dele ou em pagar as contas dele, né? Essa é a grande diferença o alinhamento de interesses. Lembra que a gente falou sobre isso há 5 minutos atrás, sim, na empresa, né? E agora a gente está falando aqui do ponto de vista do cliente ao investir, né? E a gente acaba sendo cada vez mais se viciando nisso, né? Entender como eu fico com os interesses alinhados, né? Como eu sento do mesmo lado da mesa do cliente, né? Isso muda tudo. Fantástico. Me fala da Estácio, me fala da Universidade da Estácio, para a gente ter a ideia como está esse grande projeto que eu amo, que eu adoro, que eu sou fã e sou voluntário eterno. A Startse, nós somos uma empresa de educação e a gente chama que nós somos a empresa de educação do agora, né? Deixa eu tentar trazer alguns exemplos aqui. De alguma forma, quando a gente vai numa universidade, seja num curso regular, seja numa pós-graduação, a gente aprende sobre o passado, né? Então, se você for pegar um livro ou qualquer coisa, teses, doutorado, seja o que for, todas elas são relacionadas ao passado, são coisas que já aconteceram, foram estudadas, viraram tese, viraram livro e estão sendo ensinadas nas universidades, né? Então, a gente está falando de uma educação do passado, né? E na velocidade que o mundo muda hoje, o mundo está mudando hoje, né? Então, o que a Startse faz é o que a gente chama de educação do agora. Então, que você tem que aprender sobre marketing digital, nós vamos trazer o cara que trabalha no Facebook, o cara que trabalha no Google, para te ensinar o que está sendo feito hoje, né? Não que deu certo, virou um livro, uma tese, depois de 5 anos você vai aprender, né? Não, é educação do agora, né? Então, você vai aprender, e isso você pode aprender através de cursos e MBAs, como a gente está fazendo aqui, né, de uma forma virtual, digital, ou presenciais, que foi como a gente se conheceu no Vale do Silício. Hoje a gente tem uma universidade no Vale do Silício, dentro de Palo Alto, que é o grande centro do Vale do Silício. A gente também faz esse mesmo modelo de educação, né? Então, não são viagens, são programas educacionais que envolvem uma imersão, né, uma experiência também internacional, né? Então, a gente faz isso no Vale do Silício, agora a gente está fazendo em Miami, que está surgindo um grande centro de inovação lá, a gente faz na China, a gente faz em Portugal e a gente faz em Israel. Me fala da Learn em Miami, que está a Experience, né, de Miami, que está bombando aí nas projeções. Como que vai ser isso? O que está acontecendo é que, de alguma forma, o Vale do Silício e continua sendo o maior centro de inovação do mundo, né? Acho que a gente pode até ter uma conversa aqui, comparar isso com China, que eu também acho incrível, eu sou apaixonado por China. Mas o que acontece é que dentro dos Estados Unidos acabou havendo uma concentração muito grande no Vale do Silício. Tudo é muito, muito caro. As grandes empresas estão cada vez com capacidade de pagar mais os seus profissionais e acabam, de alguma forma, inflacionando o mercado inteiro. E começou a surgir bastante coisa interessante no segmento de startups em Miami, né? Então, a prefeitura local, o governo local começaram a criar incentivos e hoje ainda não é igual ao Vale do Silício, mas tem muitas coisas muito legais acontecendo lá. Obviamente tem a vantagem também da proximidade com o Brasil, né? Você vai com voo direto para Miami, o Vale do Silício acaba sendo um pouco mais longe para ir para São Francisco. E a gente teve a primeira missão lá em Miami, foi um sucesso absoluto e que de alguma forma também nos deixa muito animado para isso. A gente já tá planejando aí eventos maiores também em Miami, sempre com essa cabeça. Eu vou lá para Miami e eu vou conversar com os principais empreendedores de lá, entender o que está acontecendo, o que eles estão fazendo, para de alguma forma eu conseguir voltar para o Brasil e implantar isso nos meus negócios, né? Estar à frente do tempo, ou pelo menos absolutamente atualizado sobre o que está acontecendo, para que eu consiga efetivamente manter o meu negócio, né? A gente diz hoje que ficar parado, o maior risco hoje é ficar parado, né? O maior risco é eu não fazer nada, né? Então, eu, de alguma forma, preciso entender para onde o mundo está indo para me movimentar. Ontem o Elon Musk foi publicado que ele estava saindo da Califórnia, está tendo esse êxito, de alguma forma, do Vale do Silício, ele está indo para o Texas, se eu não estiver equivocado. Eu não li essa notícia,
mas tem 2 centros que estão movimentando, um é Texas e um é Texas Special Austin, né? E outro é Miami, né? Então pode ser isso, pode ser isso. Foi ontem. São os centros que estão surgindo de inovação. Então, bacana. E a Tesla, ela é um marco muito importante na Califórnia, né? Muito, 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 sem nenhuma dúvida. Obviamente tem diversas outras lá, né? O que é uma coisa muito impressionante, né? Pega as maiores empresas do mundo, hoje estão juntas lá, né? Mas, pô, claro que o movimento de Tesla ele é relevante, sem nenhuma dúvida. E a Microsoft continuou na sedezinha dela lá em Washington e não sai. Glitz, o que te inspira, cara? Porque tanto dinamismo, tantos negócios, uma visão tão ampla, o que te inspira? Eu acho assim, ó, a jornada ela tem que ser prazerosa. Primeira coisa. Não existe o fim da jornada, né? Putz, quando eu chegar lá, eu vou ter isso, aquilo, eu vou ser feliz. Não existe. Então, não espera para ser feliz achando que você vai chegar lá em tal objetivo e isso vai te fazer feliz, né? Então, a jornada tem que te fazer feliz. Os desafios do dia a dia tem que te fazer feliz. As pessoas com as quais você convive tem que te dar prazer, tem que ser pessoas que você tem conexão de valores, né? Isso para a gente hoje é muito, muito importante. Nós estamos criando uma empresa, eu, Pedro e Marcelo, uma holding que detém essas participações em todas essas empresas, e ela se chama NVA. NVA é de novos valores, né? Porque a gente realmente entende que o mundo mudou demais e os valores do passado não se conectam mais efetivamente com a gente, né? Então, a gente quer ser feliz, em primeiro lugar. Isso não significa que a gente não vai trabalhar, vai ser preguiçoso, não, mas saber conectar essas duas coisas é muito importante, né? Não é só pelo dinheiro, né? Porque só pelo dinheiro você vai atingir o seu objetivo, você vai chegar lá e vai ser uma ilusão, né? A felicidade vai ser uma ilusão. Então, hoje a gente quer estar com pessoas que têm os mesmos valores que a gente quer ajudar elas a terem sucesso. Hoje, para mim, é uma gratificação muito grande eu ver que empresas que a gente fundou, que a gente ajudou a fundar, hoje se tornaram relevantes, as pessoas estão felizes lá, estão se realizando profissionalmente, estão realizando seus sonhos, da mesma forma que a gente conseguiu isso na nossa primeira jornada, que foi a XP. A gente quer, em todas essas empresas, permitir que as pessoas consigam fazer isso. É uma conexão com pessoas, eu diria. Eu acho que isso é o mais importante, né? Fantástico. E nessa linha dos valores do NVA, que eu adorei, nessa jornada você casou e teve o belo bebê aí, né? Ele está com quanto tempo agora, Glitz? Está com 3 anos e meio. Nossa, passa rápido, cara. 2016 foi aqui, né? Como que está aí hoje? Você concilia toda essa visão empresarial e toda essa gama de empresas? Se fosse no modelo antigo, você não teria vida nem paz. E hoje, como que você faz para dar conta de tudo isso e ainda ter essa família linda que você tem, que a gente acompanha um pouco? Eu acho que tem que saber balancear. Isso é uma, vamos dizer assim, uma palavra batida, né? Saber balancear, né? Mas eu acho que tem que conseguir estabelecer prioridades. Eu tenho algumas prioridades. Tem momentos que eu digo que eu vou estar com meu filho e eu vou estar com meu filho. Eu não vou marcar nenhuma reunião, eu não vou viajar, né? Então, e isso para mim tá na agenda lá, né? Tá na agenda lá que 2 vezes por semana eu tenho que levar ele na natação, e eu vou levar ele na natação, né? Eu não vou marcar nada naquele dia, naquele horário, né? Então, de alguma forma, entender que isso tem que ser uma prioridade. Meu filho vai crescer, vai ficar mais velho, eu não quero me arrepender de ter passado e não ter vivido, né? Não ter vivido isso com ele, ter pensado só em ter sucesso nos negócios, ganhar mais dinheiro, sendo que isso efetivamente não é o que vai me fazer feliz, que é o que a gente falou no início, né? Então, entender efetivamente que a maior felicidade, a maior realização, obviamente, as questões materiais são importantes para você prover para a sua família, né? O básico, né? Isso é muito importante, mas saber dosar isso e saber que a maior felicidade ela vai vir da realização pessoal, de você estar junto com a sua família, de você conviver com seus amigos, não efetivamente de uma realização financeira, né? E daí, quando você entende isso, você começa a estabelecer as prioridades. Isso não significa não se dedicar ao trabalho, não se esforçar, mas saber balancear, né? Fantástico, Glitz.
E qual que é a tua visão aí para 2022, Cleiton? Do mundo, da economia? Qual que é a sua visão aí? Eu tenho eu acho que é um ano difícil, é um ano que vive uma ressaca da pandemia, né? Porque a pandemia, diversos setores explodiram de vender, né? Deram muito certo, né? Então, artigos de luxo, venda no digital, comércio eletrônico, e hoje, mas obviamente o dinheiro acaba, né? E a gente começa a viver uma ressaca disso, né? Onde a demanda ela reduziu, né? Por conta de ter se consumido bastante antes, né? E daí você soma isso a uma inflação que faz com que os preços tenham que subir, né? Então fica mais difícil para um varejista, vou pegar um exemplo de um varejista, que repassar os preços para o seu cliente, né? A demanda já está baixa, o fornecedor aumentou, já fica muito difícil de repassar, e ao mesmo tempo tu aumenta a taxa de juros e reduz a capacidade das pessoas de tomar crédito, né? O crédito fica mais caro. Então, tu soma algumas coisas aí, além, obviamente, de um ano eleitoral que tende a ser conturbado. Então, é um ano que, em termos de Brasil, eu acho que é um ano que tem que ficar atento. Em termos de mundo, não é muito diferente, né? Não é muito diferente por quê? Porque, da mesma forma, nesse período de pandemia, o que aconteceu? Taxas de juros muito baixas, né? E taxa de juros muito baixa, o que significa? Significa que o capital ele vai migrar para ativos de risco, né? Então, vai ter muito dinheiro para a Bolsa de Valores, vai ter muito dinheiro para investimento em venture capital, em private equity, e isso, de alguma forma, na medida que a taxa de juros sobe um pouco, e é o que está acontecendo por conta da inflação no mundo, tende a secar um pouco esse investimento em ativos de maior risco, né? E esses ativos de maior risco são os que impulsionam a economia, né? Então, quanto mais dinheiro eu tiver entrando em startups, entrando em empresas, mais eu vou fazer com que a economia ande, né? E hoje isso de alguma forma acaba reduzindo, né? Entendi. Ela já está alertando do horário. Última pergunta, na verdade. Não, ela não está alertando do horário, não, ela está saindo, ela só está se despedindo. Tá, porque você tem que Não, pegar. eu tenho mais 10 minutos. Cleiton, me diz uma coisa, uma mensagem final que possa deixar de alguma forma uma inspiração, possa deixar uma motivação a quem nos assiste. Por favor, compartilha conosco a esperança Glitz de alguma forma. Eu acho que primeiro, no final, tudo dá certo, né? Quando a gente faz... Eu tenho um tripé que é muito relevante para mim na vida, né? Por que algumas pessoas têm sucesso, outras não têm, quando a gente fala no ambiente profissional? E lembra que o profissional, a vida não é só isso, não esqueçam disso. Mas tudo que eu fizer, quando eu falo um tripé, significa que um tripé ele não fica em pé se só tiver dois, né? Risco, trabalho e amor pelo que faz, né? Se você trabalhar pra caramba, amar o que faz, mas ficar sempre fazendo a mesma coisa, não estiver disposto a tomar risco, de mudar, de empreender, de fazer algo diferente, dificilmente você vai chegar lá, né? Não adianta você arriscar se você não trabalhar pra caramba quando você arrisca, vou empreender, vou mudar, você tem que trabalhar pra caramba, por quê? Porque ao trabalhar pra caramba, você reduz o risco de dar errado, né? Mas se você só vai conseguir trabalhar para caramba se você amar aquilo que você faz, não vai conseguir, não vai ter como, né? Então, por isso foi uma coisa que eu meio que criei na minha cabeça, que esses três pilares formam o tripé e eles têm que estar juntos para que, de alguma forma, a gente consiga atingir os nossos objetivos. Cara, que fantástico. É um método. Você tem... Tá no livro isso ali? Acho que não. Isso vai estar no próximo. É um método, Cleiton, porque você simplificou uma dinâmica da vida profissional muito simples, 3 passos. Se não tiver interligado, olha aí, gente, de primeira mão, o Cleiton compartilhando isso, serve para todo mundo, para qualquer profissional. Risco... reflete que você vai ver, assim, ó, tem que ser os 3. Risco, trabalho... Pega ambientes, pega pessoas ao seu redor, vê se esses 3 estão acontecendo, se estão... é porque provavelmente as coisas estão indo bem. Se não estão, é porque provavelmente está faltando algum ali. Cara, fantástico, fantástico. Vamos
Vamos botar em prática esse método. Glitz, eu só tenho que te agradecer pelo teu tempo, pela sua grandeza e generosidade de estar aqui conosco e compartilhar tantas lições de vida, tanto aprendizado. Muito obrigado mesmo. Eu faço isso com muito prazer, tá, Augusto? Estou sempre à disposição de alguma forma, acho que você perguntou o que eu espero da vida, eu não lembro qual foi a pergunta, mas nessa linha, né? E compartilhar e, de alguma forma, tentar, com muita humildade, ajudar, não que eu seja alguém que... Mas tentar ajudar as pessoas, eu faço isso com muito prazer, cara. Cara, e nos ajudou muito. Eu aprendo muito com essas conversas e hoje eu saio muito mais enriquecido e com esses, além do seu pilar, que são esses 3 pontos, mas toda a sua história e todo esse aprendizado que você compartilhou aqui conosco. E além do livro, que eu não conhecia o seu livro, esse segundo livro. O primeiro eu conhecia. Boa. Eu vou atrás depois dele me conta, agora mesmo. Depois me conta. Nossa, deve ser apaixonante. E tem você e mais 2 caras fera, deve ser fantástico. Cara, eu te agradeço demais mesmo. Você que assistiu até aqui, compartilha, curte e espero que você tenha gostado demais dessa nossa aula. Muito obrigado.